Bom, olá a todos. Estamos aqui na 7 Expo com a presença ilustre da Vera e da Paty, responsáveis pelo estúdio do Itaú. E nós vamos bater um papo aqui para entender um pouco como tudo aconteceu, qual é a história, um pouco do que nós, trabalhamos juntos aqui e chegamos aí, no que nós estamos hoje. 1 ano e meio de estúdio, com muitas coisas desenvolvidas e muito mais a ser desenvolvido pela frente, né? Gostaria de saber de vocês, como é que surgiu a ideia de ter um estúdio no banco, de criar o seu próprio conteúdo. Então, por favor, gostaria também de uma apresentação. Claro, eu sou a Vera, trabalho no banco já faz um tempão. No marketing estou trabalhando tem uns 10 anos aqui, e dentro do cenário aqui de live marketing, há 3 anos a gente estava já acompanhando algumas movimentações de mercado. O banco estava já investindo em produções de conteúdos internos. A gente viu o primeiro estúdio que eles fizeram foi o Investment Center, um estúdio na Faria Lima, muito focado e voltado aqui para produções de conteúdos de cenário econômico, conversa com o cliente, roda de conversa. Foi super bacana isso que aconteceu lá atrás. Depois, nesse mesmo movimento, a gente viu algumas demandas aqui acontecendo para a Faria Lima. Então hoje são unidades independentes, né? E a gente entendeu que faria sentido a gente pensar em trazer um estúdio para dentro do SEIC, né, no Centro Empresarial aqui do Itaú, e a gente começou a olhar como é que estaria esse cenário, entendendo esse mercado de como funcionava. E aí, logo na sequência, a gente começou a participar de algumas conversas e participar da construção, entendendo como funcionava essa operação desses outras frentes. E veio a pandemia, né? Então, assim, a gente muito pautado aqui na área de live marketing, eventos digitais. Então, a gente teve que mudar rapidamente a forma com que a gente se comunicava, tanto internamente quanto externamente, né? E a gente buscou e viu que tinha oportunidade, a gente acelerou esse processo para a gente realmente trazer uma internalização aqui da produção desses conteúdos. Inicialmente ele foi muito focado na construção e no atendimento de eventos digitais, mas hoje, 4 anos depois, porque a gente trabalhou aqui 3 anos na construção, na viabilização. Então a gente ficou 1 ano e meio fazendo VT, pensando em projeto. Então tem várias áreas envolvidas nesse empreendimento, que são desde obra civil, todo esse processo que foi feito. E hoje a gente já está com o estúdio operando, tem 1 ano e meio aqui com tudo isso. Então foi um processo longo, não foi um processo tão rápido assim, não. Mas a gente trabalhou com muita consistência e muita propriedade, e a gente pensou em trazer isso para o banco. Paty, os seus comentários, assim, o que você viu aí de melhora, nesse desenvolvimento, justamente com essa ideia, como foi construído essa possibilidade de criar o seu próprio conteúdo? Bom, vou me apresentar, Meu nome é Patrícia, eu sou gerente aqui no marketing do Itaú, cuido da parte de operações, entre uma delas a operação do estúdio. Acho que quando a gente começou a ideia do estúdio lá atrás, o olhar ele era muito sobre uma produção de conteúdo focado em cliente. Como a Verinha falou, na pandemia a gente teve uma mudança exponencial na forma como a gente se comunicava, e isso mudou drasticamente a necessidade da produção de conteúdo internamente para a gente. Então, a gente fazia muitos eventos, tanto eventos internos para colaboradores, o banco tem quase 100 mil funcionários, então a gente tem bastante coisa de produção de conteúdo que é interna, mas também a nossa produção de conteúdo de eventos externos aqui, E na pandemia a gente começou a precisar muito mais de fazer essa produção de conteúdo, que antes era presencial e começa então a ser totalmente online. E aí ele intensificou, acho que a necessidade que a gente já tinha mapeado lá atrás, para a gente de fato começar a colocar o estúdio de pé, assim. Então, acho que a pandemia foi talvez o grande motivador aqui, por causa da mudança que a gente teve, tanto na produção de conteúdo quanto em hábito de consumo, Eu vou falar um pouco do meu lado aqui também, porque eu pegamos aí do meio dessa história, que foi a parte, obviamente, interna até quando foi do mercado, e foi bacana demais, assim, participar, porque nós temos aqui, um conhecimento voltado de broadcast, mídia de entretenimento, muito diferente do que o que vocês, têm aí de marketing. Então, foi muito legal participar das sugestões, do que íamos fazer, vamos colocar tela de LED, vamos fazer um cenário, como que vai ser o estúdio. Então foi muito prazeroso para a gente também participar desta definição, porque era
Era uma era ideia, um quadro né? em branco, né? Era um quadro em branco que a gente pôde, né, pintar juntos. Então foi muito bacana. Mas me diz uma coisa, quais foram assim os principais desafios para efetivamente a implementação, não do estúdio, né? Dos estúdios, dos espaços que vocês têm. Para a gente aqui, a gente tinha muitas frentes, né? Olhando aqui como que a gente construi isso, a gente tinha muitas áreas envolvidas, né? Então, assim, imagina a gente como marketing, cliente, né? Usuário, né? Desse processo. A gente precisava da conexão, então a gente está internalizando, usando o espaço do banco, então precisava de reformar, precisava de ter acústica, precisava trazer os equipamentos. E eu acho que diferente do que foi feito nos outros estúdios, a gente entrou com consultoria na construção, né? Porque a gente percebeu que muitas vezes você pega um espaço pronto e você quer colocar um estúdio lá dentro, então a acústica não é boa, né? Então o ar-condicionado faz muito barulho, então tudo que a gente teve de aprendizado, a gente trouxe e eu falo assim muito sinceramente, a gente tem um estúdio que é o maior orgulho que a gente tem aqui, porque a gente tem assim, tanto de estrutura, de tecnologia, a gente está super assim alinhado, pensando num estúdio corporativo que é incrível. Não, sem dúvida. A gente, né, vê muito por aí estúdios corporativos, né, e tem estúdios e estúdios. O de vocês realmente é um estúdio. Né? Muito legal, muito legal. E assim, conceitualmente, né? Eu sei que isso aqui a criação do conteúdo é um organismo vivo, né? Então ele começa de uma forma, daqui a pouco vocês veem. Então assim, qual era a intenção, né? Do tipo de conteúdo efetivamente que vocês começaram? É o mesmo até hoje? Tem alguma mudança do que vocês veem? E como que vocês veem para o futuro? Acho que o 80-20 do que a gente planejava inicialmente era com muito foco aqui em evento em conteúdo interno. Como eu falei, né, muito drivado pela necessidade que a gente estava ali na pandemia e no pós-pandemia. Mas a gente tem visto esse movimento mudando muito. Então, agora, né, que passada a pandemia, os nossos hábitos de consumo de presença física estão voltando mais ao que era no pré-pandemia, né? A gente tem visto que o modelo de eventos também mudou, né? A gente não está mais falando de eventos online, a gente tem falado muito sobre evento híbrido. Então, o modelo de captação de evento também mudou. A gente tem trabalhado muito nesse modelo um pouco mais híbrido, em que parte do conteúdo acontece no nosso estúdio, parte do conteúdo acontece presencialmente, em outro lugar onde o evento está acontecendo. Mas a gente também tem explorado novas possibilidades. Eu acho que a beleza de ter o estúdio internamente é que a gente começa a poder utilizar para usos que antes a gente não tinha. Então, ele começa a viabilizar usos aqui para produção de conteúdo, porque está dentro de casa, né? Antes, se eu tivesse que produzir o conteúdo e ir para um estúdio fora, talvez o custo ele ia inviabilizar alguma ideia. Então, uma vez que eu tenho esse estúdio dentro de casa, ele me possibilita produzir muito mais coisas aqui com uma qualidade muito melhor e a gente começar a pensar novos usos. Então, acho que desde que a gente implementou, a gente tem, cada dia, recebido novos desafios de coisas que a gente nem imaginava lá no começo. E a gente tem tentado nos adaptar bastante aqui para poder abranger esses novos tipos de conteúdo e para também poder adaptar o espaço que a gente tem, o equipamento que a gente tem, para que a gente possa comportar tudo isso. Acho que a gente está super aberta, né, Paty? Então, assim, a gente trabalhou nesse primeiro ano muito na fase piloto, que a gente chamou de fase piloto, né? Então, até para entender, né? Então, a gente não abriu hoje, a gente atende algumas demandas do banco, das áreas de negócio, mas o maior foco dos conteúdos são de produção de marketing, né? Até para a gente fazer a operação rodar, a gente ainda tem desafios, mas tudo que a gente está recebendo de demanda é o que a gente está ganhando bagagem, ganhando repertório, ganhando... acho que até visibilidade internamente para que a gente consiga fazer realmente essas produções, né? A gente tem hoje 3 estúdios, né, que a gente pode dizer dessa forma, né? A gente tem um estúdio que é um 360, né, onde a gente tem esse espaço multifuncional, né, que para a gente é super bacana, né? Tem o LED, tem a parte do palco, tem um fundo infinito, então você pode trabalhar múltiplas funcionalidades ali, ou os ambientes, trazendo essa fluidez, né, para um conteúdo, muito porque quando a gente está falando de eventos, a gente falava que a gente tinha um dos desafios, além da produção, além da precificação, a gente tem a autonomia, ou até o senso de priorização, então a gente pode fazer o que a gente quer, no momento que a gente quer, na hora que a gente precisa, então está tudo muito interno. A gente tinha uma questão de engajamento, né? Então, assim, no começo, na pandemia, onde todo mundo estava dentro de casa,
né? Então, acho que essa era a única alternativa, né? As pessoas precisavam consumir conteúdos digitais para o dia a dia. Hoje, então, a gente tem um outro desafio, né? A gente sabe da questão híbrida, né, que a Paty falou, então, mas a gente precisa ter uma audiência, porque se a gente tem um conteúdo que não tem audiência, então também não faz muito sentido. Então, a gente está super... E é esse cenário que a gente tem, né? O Chroma Key, o podcast, né? Tudo que a gente está olhando, sempre pensando na inovação, e é para a nossa audiência, que é super bacana, e da diversidade de conteúdos que a gente produz. Legal. Não, e a gente teve sempre a troca, né? A gente observando e vendo o que a gente pode fazer para melhorar. Depois do piloto, né? Já acrescentamos outras tecnologias, entramos com gestão de mídia, armazenamento, forma que você consegue, né, reutilizar todo o seu conteúdo. Muito legal. E como que vocês veem a evolução, né, em processos e tecnologias aí num médio prazo, aí 1, 2 anos? Acho que o primeiro nosso estúdio ele tem um espaço muito bom e acho que a estrutura da forma como ela foi montada, ela permite esse dinamismo, né, que a Verinha estava falando. O que eu tenho visto, e a gente fez recentemente uma série de visitas técnicas aqui, né, em outros estúdios para entender um pouco como os outros estúdios estão endereçando o uso dos seus espaços e inclusive esse olhar de tecnologia. Aqui no evento a gente também tem visto, né, o uso de novas tecnologias de mapeamento e novas possibilidades. Acho que o que eu vejo é que a tecnologia ela permite que a gente consiga fazer um melhor uso do nosso espaço. Então, mesmo com o tamanho do estúdio que a gente tem ali, ele é um tamanho grande, eu acho que a tecnologia ela permite que a gente amplie ainda mais esse espaço, tanto usando o telão de LED que a gente já tem, quanto os fundos de chroma key. Então, a gente tem acompanhado o uso de tecnologia, não só dentro do contexto da produção audiovisual mesmo, mas acho que enquanto produção de processos mesmo, né? O banco hoje é um dos principais players no uso de AI generativa, por exemplo. Acho que a gente tem uma possibilidade de utilização para ganho de eficiência, tanto na produção, quanto na parte de roteirização, quanto na parte de tratamento, no pré-produção, no pós-produção. Então, a gente tem olhado bastante no uso da tecnologia, tanto no sentido de ter mais possibilidades criativas aqui, né, para trazer mais dinamismo para o que a gente faz de construção de conteúdo, mas também muito com esse olhar de eficiência e otimização, né? Então, tanto de otimização do nosso espaço, quanto de otimização dos nossos processos. Bacana. Bom, agora nós estamos vendo aqui parte de plataformas, estamos vendo aqui possibilidade de produção virtual. Eu acho que tudo isso pode ser também uma evolução ali do estúdio, né? Que a gente tem muito prazer aí de trabalhar junto com vocês, né? E vocês, pessoalmente, agora as duas, cada uma com o seu ponto de vista, como é que vocês se sentem fazendo parte desse projeto tão importante aí do Itaú? Olha, Dan, eu pensando aqui, né, que eu tô desde o começo, acho que a Paty tá um pouco mais, chegou um pouco mais recente aqui com a gente nessa operação, né? Para mim é muito gratificante, né? Você vê materializado uma coisa que você estava super embrionária, estava no papel, né? Então, às vezes, sabemos das dificuldades, dos desafios que a gente tem. E hoje, olhando para tudo isso, cara, eu fico assim com o coração cheio de felicidade. Eu acho que acho que é muito orgulho, felicidade de tudo que a gente construiu. E literalmente, né? Se a gente for olhar aqui pensando no banco, cara, a gente está construindo um estúdio feito para o futuro, né? Então, assim, a gente é feito de futuro, o Itaú é feito de futuro, e a gente tem um estúdio feito para o futuro, que eu acho que é o que representa muito o que a gente está falando aqui. Sensacional. É um super desafio, Danilo. Eu acho que é muito legal, assim, a gente tem aprendido muito com esse processo. A Verinha falou um pouco sobre isso no começo, né? Não é o core do banco, então a gente tem aprendido desde a parte estrutural, da montagem, diversos desafios que a gente teve ali na construção mesmo, quanto no nosso dia a dia, né? A tecnologia está avançando, a gente tem aprendido muito. Como eu falei, a gente montou com um propósito, né? A gente tem visto que o uso dos nossos estúdios ele tem mudado, então a gente também tem olhado muito e aprendido. Acho que a estrutura de lab que a gente construiu com vocês também ajuda muito nisso, né? Para a gente testar novas tecnologias, novos formatos, novas coisas. Então, a sensação que eu tenho é que a gente está o tempo inteiro aprendendo alguma coisa nova. Okay. Seja na parte de produção de conteúdo, seja em desafios que a gente nunca imaginou que a gente ia passar
que correspondem à parte mais de gestão estrutural mesmo, né? Então, o LED que queima, é o ar-condicionado que está muito frio, coisas que a gente... que não faz parte do nosso dia a dia, que não faz parte do nosso dia a dia, pensando no background de marketing que a gente tem, né? Mas que é o que a gente está lidando no nosso dia a dia agora quando a gente fala da gestão do estúdio. Que ela compreende o todo, né? Não só a parte de conteúdo, da gestão do time interno, da parte de tecnologia, mas também a parte estruturante aqui, física, né? Você mencionou duas coisas, eu vou passar para você, mas você mencionou duas coisas, que foi a questão do lab e a questão do time, né? Queria que a Vera falasse um pouquinho do lab, né? E vocês também falassem um pouquinho da questão do time. Isso é a questão de, você falou, né? Não é o core de vocês, né? Então, podemos dizer que foi importante ter trazido também uma operação profissionalizada que nós oferecemos, né? Super. Eu acho que a gente construiu isso junto, né? Eu acho que pensando na construção, né, no desafio que a gente tinha, eu acho que vocês, junto com a gente, desenhamos o operacional do estúdio, né? Então, acho que a forma que a gente precisava dessa expertise, né, até para a gente sair já jogando, né, então a gente entregou o estúdio na semana seguinte, a gente já estava fazendo os testes, a equipe já estava lá, chegou um pouquinho antes, para a gente construir, estruturar, porque a gente é um banco, né, então assim, bancos têm processos, banco tem regras, banco tem segurança, definição de estrutura, né? Algumas coisas que deram certo, outras que a gente desejava e não conseguimos tirar do papel, que era ter uma câmera externa para fazer uma visualizações lá fora, a segurança não deixou. Então, tem várias coisas que a gente foi evoluindo e, assim, ter o time especializado nesse segmento, para a gente foi importante, porque é o que a Paty falou, né? Todo dia a gente tem aprendido, né? Então, assim, isso faz muita diferença, né? Então, a gente traz uma segurança, né, para a gente, sabendo que a gente consegue. A gente tem operações, o estúdio não trabalha 100% só com o time do Itaú Estúdio, a gente tem outras duas operações, que é uma operação em parceria, eu acho que isso foi muito importante, o que a gente tinha alinhado lá atrás, a gente está trabalhando com parceria, o banco já tem outras produtoras, então, assim, é um outro segmento, né? Então, que a gente está trabalhando parceria sempre, né? Então, assim, isso foi bem bacana. E a gente também pode até ceder o espaço, né? Para que as empresas, as produtoras, parceiras, recentemente a gente teve uma produção bacana lá, que era de parceria. E é isso. Então, assim, a equipe faz a diferença. E eu queria agradecer, super obrigado aqui, pela oportunidade que a gente tem falado sobre esse projeto que é super bacana para a gente. Bacana. Agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso Convergindo Ideias e também na 7 Expo de 2024 e espero que gostem muito do show e vamos para o próximo nível. Obrigado, Vera. Tchau, Obrigado, tchau. Paty.